A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meu irmão e minha irmã, que vai assistir esse vídeo. Eu quero chamar a sua atenção para um tema muito importante em nossos dias. Eu quero começar pelo livro de Deuteronômio 18, versículo 9 ao versículo 13. O tema desse vídeo de hoje é advertência contra práticas pagãs. É o tema desse vídeo. Então eu quero citar algumas escrituras para me mostrar para vocês que aquilo que Deus condenou no passado, os homens estão praticando tudo novamente em nosso meio. Então vamos lá, Deuteronômio 18, versículo 9 ao versículo 13. Está escrito assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Então, quando Deus tirou o seu povo do Egito, que ia introduzir ele a Canaã, a terra da promessa, Deus deu essas orientações ao seu povo, para que quando eles entrarem naquela terra, para eles não praticar essas coisas que aquelas nações pagãs praticavam, porque essas coisas são prática de pessoas pagãs, é o que a Escritura diz, não é eu. Então leia você aí, ó. Por isso que eu gosto de ler as Escrituras. Eu li o 9, agora vamos ler o 10. Não permita que se achem alguém entre vocês que queima em sacrifício o seu filho ou a sua filha, porque o povo estava sacrificando seus filhos e as suas filhas e queimando no fogo, oferecendo ao Deus pagão. Agora, continuando, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságio ou pratique feitiçaria. Agora, olha que coisa interessante. Eu li o 10, né? Deus proibindo o seu povo. O que é presságio? Presságio são um sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Prenúncio, agouro, indício de algo que está para acontecer. Então isso são presságio, prática enganadora, adivinhação, que é coisa repugnante diante do Senhor, que são prática de pessoas pagãs. Agora, o 11, ou faça encantamento que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então,
essas pessoas consultava espírito, consultava mortos. Então, são prática pagã de adivinhação. Porque em nossos dias, essas práticas, elas estão à tona. Pessoas que consultam os mortos, morreu um familiar e alguém da família, eles vão lá consultar para ver como que eles estão. Meu irmão, minha irmã, isso são práticas abomináveis aos olhos de Deus. Saia fora disso. Não acredita no que eu estou falando, não. Leia a sua Bíblia, tá? Eu estou lendo Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 13. Eu li o 11. Agora o 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Foi por causa dessas práticas abomináveis que Deus expulsou aquelas pessoas daquela cidade e deu a terra ao povo de Israel por causa dessas práticas pagãs. E agora o próprio Deus proíbe o seu povo de praticar essas coisas. Agora o 13, Deus diz para o seu povo: permaneça inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus, porque a vocês não é permitido praticar essas coisas. Essas coisas não é permitido ao servo de Deus praticar, porque são prática pagã. Tem gente que ensina: mas se Deus quiser que um morto sai de lá e vem visitar a família, é problema de Deus. Meu irmão, isso aí é coisa antibíblica. Eu já vi pastor falando isso aí, Quando eu ouço isso da boca de um pagão, tá? Eu sei que a pessoa não sabe o que está falando, mas da boca de um pastor, isso é pura abominação. Agora vamos para o livro do profeta Isaías, Isaías 8, versículo 18 ao versículo 20. Está escrito assim: aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu, ponto. Em Israel somos sinais e símbolo da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. O versículo 19: quando disserem a vocês, procure um médio ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamento, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. O que os pagãos estavam fazendo? Recorrendo aos seus deuses pagãos falsos e aos mortos para consultar a respeito dos vivos. Agora, o versículo 20. Responda. É o que eu tenho que responder. É o que você tem que responder. Responda. A lei e os mandamentos. Uma afirmação. A lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra,
se não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Outra afirmação. Em outra tradução, na Peshitta hebraica, está dizendo assim: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essas palavras, é porque não há luz neles. Então, quem não fala de acordo com a palavra de Deus é porque não há luz nessa pessoa. Então, quem morre não volta aqui, meu irmão, para dar orientação para você, não. Isso é prática pagã. O próprio Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, sobre a parábola do rico e de Lázaro. Está lá escrito sobre o rico e Lázaro. Então, o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo, Lucas 16, versículo 26, Lucas 16, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo disse: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não consegue, porque aquele homem disse: eu tenho 5 irmãos, envia um morto para falar para o meu irmão, para ele não vir para esse lugar de tormento, porque se um morto for lá falar para o meu irmão, eles vão ouvir. A resposta foi essa: lá tem Abraão e os profetas. Se eles não ouvem os profetas, jamais ouviria um morto, ainda se fosse, porque não tem como, meu irmão. Você toma a sua decisão, é agora que você está vivo, tá? Se você está vivo. Então, no versículo 30, diz assim: não, pai Abraão, disse ele, mas se algum entre os mortos fosse até eles, ele se arrependeria. No 31, Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, se você não ouve Moisés e os profetas, jamais a sua salvação é agora. Não é consultar morto, não. Quem morre não volta aqui mais, não. Isso aí é um espírito errado. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e engana as pessoas. Não tem essa: mas se Deus quiser, Deus faz o que ele quiser. Não, o que Deus quer, ele deixou escrito na sua palavra. Por isso que nós não podemos ir além do que está escrito. É por isso, porque os ensinamentos do passado foi escrito para o nosso ensino, para nós aprendermos as escrituras e temer a Deus, meu irmão. Por exemplo, aos Hebreus 9, versículo 27, está escrito assim: e aos homens está ordenado a morrerem uma vez, e vindo depois disso o julgamento, o juízo. Agora, quando é que vai vir o juízo? Quando o homem morre. Porque aos homens está ordenado, tanto o homem como mulheres, morrerem uma vez, e vindo depois disso o quê? O juízo. Agora, quando é que vai vir
esse juízo? Porque em Hebreus 9, 27, diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez. Uma vez, tá? O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentará o juízo. Agora, olha que coisa interessante. Quando é que você vai enfrentar o juízo? É após você morrer? Não. Porque Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Hebreus, ele responde em 2 Timóteo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1. Preste atenção. Paulo disse: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então aprenda que o Senhor Jesus Cristo vai julgar os vivos e os mortos, é na sua vinda e no seu reino. Jesus Cristo já veio? Jesus Cristo já estabeleceu o seu reino? Então, como que essas pessoas já foram julgadas, meu irmão? Aprenda com a palavra de Deus. Não vai além daquilo que está escrito, porque isso são prática pagã. São prática pagã de consultar morto, consultar quem já morreu, consultar espíritos enganadores. Isso aí são coisa de pagão, meu irmão. Que Deus abençoe todos vocês que vão assistir esse vídeo e fique com Deus até o próximo vídeo. Que Deus abre os seus olhos, abre o seu entendimento, meu irmão, através da prática da leitura das Escrituras, meu irmão, porque elas foram escritas, foi para o seu ensino, foi para o seu bem. Por isso que todos que vão além das Escrituras cometem esses tipos de erro. Tudo aquilo que Deus proibiu, tudo aquilo que Deus declara como abominação, é abominação, meu irmão. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus.